E, sendo assim, Tércio, que estava ali escrevendo a carta, né, era o escrivão da época, como se hoje, por exemplo, nós tivéssemos que escrever alguma coisa muito, tenha bastante conteúdo, e a gente pedisse uma gráfica para imprimir. Então, sairia no livro, ou naquela carta, ou que a gente denominasse, né, como forma literária, sairia também o nome daquela editora. A editora fulana de tal, a editora tal é que imprimiu esse livro, ou seja, que escreveu o livro. Não porque eles tenham sido os autores do livro, mas eles editaram aquele livro para que as pessoas tivessem conhecimento. Então era isso aí, tá bom? Para nosso bom entendimento. Versículo 23, saúda-vos Gaio, hospedeiro meu, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E aí parece que ele terminou novamente a carta, mas ele continua, né? Aqui é uma coisa que existem, aqui está até entre colchetes, né? Possivelmente isso aqui foi algo acrescentado aqui posteriormente, né? Não se sabe exatamente se foram palavras do apóstolo, mas podemos também considerar como sendo parte da carta, mesmo que foi colocado posteriormente, mas é algo assim que suscita uma dúvida sobre essa questão. Mas o texto não tira, digamos assim, a essência de toda a carta que o apóstolo escreveu. Então, no versículo 25 diz: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos, mas agora manifesto e por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé ao único Deus, sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. E aí termina finalmente, né, a carta aos Romanos, depois de todos esses términos, né, uns 3 ou 4 términos aqui no final, né, tríplice término, mas na verdade sempre tinha alguma coisa a mais para colocar, e finalizando então a carta, ele diz que Deus é poderoso para confirmar, segundo o evangelho que ele pregava e a pregação de Jesus, né? Que também era conforme o evangelho dele, a pregação de Jesus, então, conforme a revelação desse mistério que estava guardado desde os tempos eternos, ou seja, ele diz aqui que o evangelho era algo conhecido como algo assim que estava iminente, porém estava guardado, como que guardado dentro dos corações. Porque o Evangelho, na verdade, como ele diz lá no primeiro capítulo, né, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho era como um mistério, era um mistério guardado em silêncio, desde os tempos eternos, há muito tempo, desde os tempos da criação, antes até mesmo da criação, Deus já tinha em mente a formação e a criação do Evangelho para poder, através dele, através do seu Filho Jesus, que se revelou nos últimos tempos da graça, trazendo a graça, né? Nos últimos tempos ali em Jerusalém e naquelas regiões da Judéia, e ali trazendo esses ensinamentos maravilhosos para nós, para os seus discípulos, os ensinamentos do verdadeiro amor, de estarmos vivendo o amor, de estarmos
amando uns aos outros e se doando pelas pessoas para que a nossa salvação assim se faça, se execute, que seja real e através da obediência, através da vinda, da nossa aceitação ao Evangelho, da demonstração de que nós realmente fomos transformados por Cristo e por essa revelação misteriosa, desse mistério oculto nos tempos eternos, é que nós agora chegamos ao conhecimento desta palavra e aceitamos essa manifestação através de Cristo, através das escrituras proféticas, que são os mandamentos de Deus, e nos foi dado a conhecer, e também é dado a conhecer a todas as nações. Então, esse evangelho é para a obediência, essas escrituras são para a obediência da fé. E por isso, a este único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, esse Deus que guardou este tesouro, como diz ele, o próprio apóstolo Paulo em outro texto, né, em vasos de barro para a manifestação da glória dele. Louvado seja Deus. Ou seja, através de pessoas inspiradas, que foram inspiradas, ele guardou esse tesouro maravilhoso que é o Evangelho para o nosso proveito, para que nós possamos obedecer e sermos assim salvos pela fé. Deus abençoe a todos vocês, meus amados irmãos e irmãs. Um bom domingo, uma boa semana para todos.